Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou corrigir com vocês as atividades 2 e 3 da nossa última semana, que falavam sobre energia, um conteúdo que nós já estamos vendo desde após o nosso nivelamento, onde nós falamos sobre efeito estufa, sobre a importância desse efeito e como ele vem se agravando devido às atividades industriais e algumas atividades desempenhadas pelo homem. Vou corrigir com vocês essas duas atividades e eu peço que, caso fique alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo para a gente conversar, dialogar e construir esse conhecimento de uma forma bem tranquila, bem interativa, certo? Então vamos lá. Primeira questão da atividade 2. A fonte de energia que não é consumida totalmente ou não tem um fim pré-determinado é chamado de. Daí eu tenho as alternativas: letra A, improvável; letra B, renovável; letra C, não renovável; letra D, contornável. Então vamos lá. Quando a gente fala de energia, que está associada a tudo que existe, à matéria, aos espaços, tudo que existe tem alguma quantidade de energia, em diferentes formas de energia associadas. Então, eu quero saber qual é a energia que não tem um fim pré-determinado, ou seja, que a sua oferta, que nós podemos dizer que a sua oferta é constante. Por quê? À medida que ela vai sendo utilizada, que ela vai sendo transformada em outra forma de energia, por exemplo, ela vai sendo reofertada no meio ambiente. Ou seja, é uma fonte de energia, a gente não pode falar inesgotável, mas que a sua oferta é basicamente constante. Eu sempre vou ter aquela oferta, aquela energia disponível. Um exemplo, energia solar, energia eólica, a energia da biomassa, porque a gente tem muitos tipos de biomassa no nosso meio, na natureza. Então, esse tipo de energia a gente chama de energia renovável, porque é uma energia em que a reposição dela no meio ambiente ela é em um tempo curto, viável, ou seja, se eu me organizar, se eu utilizar da forma correta, eu sempre vou ter a oferta constante. Improvável, não existe esse tipo de energia; não renovável, não se aplica aqui; e contornável, esse tipo de energia não existe. Então vai ser a letra B, renovável. Na questão 2, vocês têm um texto e vocês têm que completar de acordo com algumas palavras que vão aparecer em um quadro para vocês. Como que vai ficar a resposta certa? Vai ficar o seguinte: esta, primeira lacuna, você vai colocar fonte. Então, vai ficar: esta fonte é variável ao longo do ano, porque depende do quanto chove, a segunda lacuna, nas cabeceiras dos rios. Afinal, é essa, terceira lacuna vai ser água, que irá mover as turbinas. Ponto. Na frente agora. Também devemos considerar que, para que haja bom funcionamento de uma usina, quarta lacuna, hidrelétrica, a ação de conservação ambiental na bacia, quinta lacuna, hidrográfica, é essencial. Então, vai ficar essa sequência: primeira lacuna, fonte; segunda lacuna, chove; terceira lacuna, água; quarta lacuna, hidrelétrica; e quinta lacuna, hidrográfica, que são as palavras que estão dentro do quadro. Algumas pessoas confundiram, trocaram fonte por água, e mudou um pouco do sentido da questão. Então, o mais correto é primeiro fonte, depois chove e depois água, para ficar corretinho, certo? A terceira questão diz o seguinte: qual é o tipo de energia que é produzido pelo movimento dos ventos? Qual é a energia associada aos ventos, que é a movimentação das massas de ar? Muito fácil essa, ó. Eu tenho a letra A, maremotriz; letra B, heliotérmica; letra C, hidroelétrica; e letra D, eólica. Pessoal, já falei para vocês várias vezes que a energia associada aos ventos é energia eólica. Então, se vocês verem escrito energia dos ventos, é a mesma coisa que energia eólica. Então, vai ser a letra D. Na atividade 3... eu tenho também algumas questões, vamos entender um pouquinho cada uma. Você vai analisar as afirmações e colocar V para as que você julgar verdadeira e F para as falsas. Letra A. O hidrogênio é o menor elemento químico conhecido e está presente no nosso dia a dia? Sim. O hidrogênio é o menor elemento químico conhecido
e ele está na tabela periódica, o número atômico dele é 1, e ele está presente em vários materiais, em vários compostos do nosso cotidiano, onde o principal que a gente pode citar é a água, onde a fórmula molecular é H2O, e no gás hidrogênio, o H2, que está disperso, que está disponível na nossa atmosfera, no nosso meio. Letra B. No Brasil, a biomassa mais utilizada para geração de eletricidade atualmente é oriunda das sementes de girassol? Não. Uma das principais formas de geração de eletricidade, quando a gente fala de biomassa, seria o bagaço da cana-de-açúcar. Por quê? Porque tem um potencial calorífico interessante. Tanto que ela é utilizada dentro da indústria de produção de etanol para gerar eletricidade. As sementes de girassol são uma ótima fonte de óleos, porque elas são oleaginosas, mas para a produção de eletricidade, ela não é a mais indicada. Então, ela é incorreta, falsa. Letra C. Nas usinas hidrelétricas, as águas movem turbinas que transformam a energia potencial da água em energia mecânica e, por fim, elétrica. Sim, nós vamos ver futuramente como é o funcionamento de uma usina hidrelétrica, que é um dispositivo, é uma construção, um sistema criado pelo homem a fim de realizar essa conversão. Lembrando que a energia não pode ser criada e nem destruída. Então, o que vai acontecer? Primeiro, a energia potencial que está armazenada na água vai ser convertida em energia mecânica por meio dos dispositivos que existem ali na usina hidrelétrica, gerador e tudo, e depois a energia elétrica, onde é essa energia que vai ser levada até as nossas casas, certo? Letra D. A energia nuclear é proveniente de reações que ocorrem no núcleo de certos átomos, chamados de inofensivos, muito pelo contrário. Os elementos radioativos são extremamente perigosos, sendo que esses átomos são chamados de radioativos, e o manuseio, o contato direto com esses elementos podem trazer várias consequências para o ser humano, principalmente com relação à sua saúde, podendo gerar mutações, doenças como câncer e vários outros problemas de saúde, certo? Agora nós vamos para a questão 2. Elabore um mapa mental com as características e os tipos de fontes de energia renováveis e não renováveis. Essa resposta é pessoal, então eu não vou colocar a resposta aqui, mas vou comentar sobre ela. Então era para vocês fazerem um mapa mental com o título central, o tema central, fontes de energia, e colocar quais são as fontes renováveis e não renováveis de energia. Já corrigi alguns, como comentei com vocês na nossa correção ao vivo. Fiquei muito feliz com o resultado, mas eu espero que nos próximos a gente consiga ainda mais explorar essa ferramenta de estudo, para que vocês possam utilizá-las com autonomia, certo? E A3, o que ela pede para vocês? Assinar a alternativa que completa corretamente as lacunas da afirmação a seguir. Vamos lá, qual é essa afirmação? Uma matriz energética tende a se aproximar do ideal quanto? Eu tenho a primeira lacuna. For a sua porcentagem de fontes renováveis e, segunda lacuna, for a porcentagem de fontes emissoras de gases estufa. Isso seria possível com o investimento em fontes como? Eu tenho a terceira e a quarta lacuna. Então, vamos lá. O que é matriz energética? Matriz energética são todas as fontes de energia que um país, por exemplo, utiliza para se abastecer. Ou seja, se um país utiliza energia solar, quais são as biomassas que ele utiliza, se ele tem usinas hidrelétricas para geração de eletricidade, tudo isso vai compor a sua matriz energética. Então, se a gente pensar não apenas na oferta de energia, mas também na questão da sustentabilidade e na diminuição de liberação de gases do efeito estufa, a matriz energética de um país, ela tem que ter mais fontes renováveis ou não renováveis? Mais fontes renováveis, porque as fontes renováveis, elas têm uma oferta mais expressiva, ou seja, tem a oferta dela em um tempo viável e ela emite muito menos poluentes do que as fontes não renováveis, como carvão mineral e derivados do petróleo. Ou seja, como que vai ficar aqui? Uma matriz energética tende a se aproximar da ideal quanto maior for sua porcentagem de fontes renováveis, porque emitem menos poluentes, e menor for a porcentagem de fontes emissoras de gases estufa, que são as fontes não renováveis. Isso seria possível com investimento em fontes como
Então, no caso, vai ficar a energia eólica e a energia solar, porque são duas fontes primárias e renováveis. Então, como vai ficar as lacunas? Primeira lacuna será a palavra maior, segunda lacuna menor, terceira lacuna eólica e quarta lacuna solar. Então, a alternativa certa vai ser o item B, certinho? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me procurar durante a semana. Ótima semana, pessoal!